O movimento da inclusão social tem sido uma prática comum em vários segmentos da sociedade para a garantia dos direitos humanos. Entretanto, muito há que se fazer para que as pessoas com deficiência possam participar das diversas esferas da vida social de modo independente, ofertando-lhes possibilidades de pleno desenvolvimento. A educação inclusiva decorre do conceito de inclusão social e consiste na transformação da escola para atender às necessidades educacionais de todos os alunos. Tal ação deve estar embasada no princípio de que os alunos devem aprender juntos sempre que possível, independentemente das dificuldades que apresentem. Assim, a educação inclusiva impõe um desafio aos educadores e dirigentes da escola no reconhecimento às diferenças e na proposição de uma prática pedagógica adaptada aos diferentes estilos e ritmos de aprendizagem, principalmente para alunos com deficiência. Este vídeo foi realizado por docentes do Departamento de Psicologia do Campus de Bauru e de Educação Especial Campus de Marília, com apoio do Núcleo de Ensino da Pró-Reitoria de Graduação da Unesp, e tem por objetivo divulgar a proposta de formação continuada ofertada aos gestores e à professora de uma aluna com deficiência auditiva associada a prejuízos cognitivos, matriculada em escola pública da rede de ensino do município de Bauru. O vídeo retrata um conjunto de cenas que subsidiaram a prática da professora para atender às necessidades especiais da aluna, com ênfase na flexibilização do ensino, na promoção de ajustes educacionais e na efetivação das estratégias de ensino, além de relatar os serviços efetivados pela equipe multidisciplinar da Sorri Bauru para a aluna. A proposta de intervenção educacional direcionada aos alunos com deficiência deve considerar na organização dos procedimentos de ensino dados sobre a vida acadêmica do aluno, bem como informações sobre seu diagnóstico. A Isabelle está com a gente desde o ano passado. Esse ano que ela começou a fazer a triagem na Sorri, né, assim, a parte de avaliação, que eles estão tentando fechar um diagnóstico, ainda não tem o diagnóstico fechado. Descobriram a perda auditiva agora no meio do ano, que daí já estão fazendo a adaptação do aparelho auditivo. Está passando pela psicóloga, terapeuta ocupacional, a pedagoga, então eles estão fazendo apenas a triagem. Então não tem um laudo que tem um diagnóstico da perda dela, né, intelectual, nem agora com a perda auditiva que eles estão adaptando, mas a fono está fazendo a adaptação do aparelho ainda com ela. Essa proposta buscou identificar com a equipe escolar, família e profissionais da área da saúde como identificavam as necessidades especiais da aluna, a fim de auxiliar no delineamento das práticas pedagógicas efetivadas durante a formação continuada. O visual dela é bom, mas eu acredito que a dificuldade maior é entender o som de cada letra, entendeu? Então, B, e saber que o som do B é a letra B. Isso é a dificuldade. Esses destaques de palavras, trabalhar, por exemplo, estudo de palavras. Pegar uma palavra, sei lá, brincar. Que letra que começa, que letra que termina, quantas letras tem? Sabe, esse trabalho eu procuro fazer com que eles prestem atenção também, mesmo ainda não sabendo tudo. As necessidades educacionais especiais, decorrentes de desvantagens interacionais, cognitivas, culturais e orgânicas de alunos com deficiência, matriculado em ensino comum, indicam repensar do processo pedagógico com vistas à promoção de práticas pedagógicas diferenciadas que permitam ao aluno avançar academicamente. Em função do atraso também dela significativo em relação aos demais, quando você planifica a atividade e a diferencia no momento ali do grupo, embora se ela não quer fazer, ela se recusa e ela aceita fazer outra coisa, isso reforça o comportamento de que ela não sabe, né? Então isso pode estar sendo um inibidor dela avançar em determinados aspectos. Então como talvez pensarmos aqui em comum, ajudar a Marta em dar a mesma atividade para todo mundo e cobrar dela
coisas que ela pode dar naquela atividade. Essa ação deve delimitar objetivos e conteúdos curriculares que subsidiem as atividades apresentadas pelo professor em sala de aula, tendo claro o que já domina e o que espera que o aluno aprenda. Ou seja, qual é a expectativa de aprendizagem em relação ao currículo escolar. O que a gente está falando aqui para você é um passo a mais, né? Que dentro da exposição das crianças às situações de leitura compartilhada, que foi o que vocês propuseram, a gente tem como traçar objetivo e conteúdos para a própria leitura, do que só deixar o espontaneísmo e as atividades lúdicas. Procedimentos melhor detalhados, até para só não ficar uma atividade solta. Ela vai ser lúdica do mesmo jeito, mas você já vai ter uma avaliação melhor de qual o envolvimento que você quer dos alunos nessa atividade. Cabe ao professor estabelecer situações intencionais e planejadas de ensino que possibilitem o avanço da aprendizagem acadêmica e, paralelamente, fomentar a necessidade do aluno aprender aquilo que ainda não sabe. No momento de explorar a leitura, então por que não compartilhar com as crianças se elas conhecem outros livros desse autor, por exemplo? Começa a leitura pelo próprio autor. Vocês conhecem esse autor? Já leram as histórias desse autor? Ou pela própria editora? Porque você ativa informações para as crianças que são importantes na leitura. Que perguntas você faria para ativar os conhecimentos do que viria dentro do próprio texto? Para ir antecipando. Eu vou antecipar, daí eles vão se desmotivar, eles não vão querer saber o que tem. Pelo contrário, você vai instigando a curiosidade deles para ficar mais inteiros na própria leitura. Que não é primeiro eu decodifico, depois eu compreendo. Eu só compreendo, por isso eu leio. Para que haja compreensão das relações grafo-fonológicas durante as atividades de leitura, é necessária a utilização de pistas auditivas. Entretanto, essa possibilidade para os alunos com déficit auditivo fica comprometida. A consciência fonológica é uma pista inadequada para o ensino de leitura para alunos surdos e o apoio visual aliado a pistas gestuais parece ser o modo mais assertivo de se ensinar a leitura e a escrita para esses alunos. Às vezes nós, professores, ficamos tão preocupados com a decodificação do que está escrito e com a compreensão, com a extração da compreensão, que às vezes a gente congestiona, tensiona as crianças, ainda mais a Isabela, né? Porque vai pelo feedback auditivo onde ela tem o déficit. A sonoridade não vai ser uma boa pista para ela nunca. Será que ela não teria condições de participar dessa atividade? Que não fosse pela percepção auditiva, mas que fosse pela percepção visual? Em atividades de leitura compartilhada, por exemplo, antes da preocupação com a decodificação das letras e das correspondências grafofonológicas, é importante que se estabeleça o sentido e significado para a leitura. A adequação curricular prevê ajustes pontuais nos itens do currículo para atender às necessidades educacionais especiais dos alunos com deficiência, com o emprego de métodos, estratégias e materiais de ensino adaptados. As ações de ensino do professor devem ser propostas com base no desempenho autônomo do aluno, ou seja, aquilo que ele consegue realizar, para partir para níveis que exijam maior complexidade. Tais ações deverão estar atreladas aos objetivos curriculares propostos para o ano ou ciclo frequentado. Não dá para eu ir pensando num semanário que consta as atividades da semana sem pensar que eu tenho a Isabelle e os conteúdos e objetivos que eu espero para a sala. E será que esses conteúdos e objetivos, a minha pergunta estão apropriados para ela? Estão no nível, né, do que eu posso solicitar dela? Então talvez aí exija da gente uma adequação curricular dela, né? Embora eu tenha um planejamento para o grupo, que é semanal, eu posso pensar numa atividade aí focalizando dentro do meu próprio semanário mesmo o objetivo para a sala e o objetivo daquela atividade para ela. Porque a dinâmica pode ser a mesma, mas o que eu vou cobrar dela tem que estar claro para mim, para que eu favoreça e saiba no final daquela atividade o que eu exijo da sala e o que eu exijo dela. Então, se da sala será uma compreensão, uma compreensão mais genérica da história lida, para ela pode ser uma impressão sobre a que ela teve da história, que tem que estar dentro do contexto da história, não pode me falar nada solto. Daí eu sei avaliar o quanto auditivamente ela se concentrou ou não para aquela história lida. E se eu não fizer isso em forma de planejamento, eu me perco.
A inclusão educacional é uma meta a ser alcançada em longo prazo e que exige esforços de todos os segmentos ligados à educação. Então, se faz necessário a oferta conjunta de serviços específicos que possam atuar como suporte para o desenvolvimento educacional do aluno, de forma que todos os segmentos atuem como parceiros neste processo. Quanto mais a gente estiver entrosado, ou seja, que nós conhecemos melhor essa criança, caminhos alternativos a gente pode encontrar para favorecer o processo dela de aprendizagem. Então, por isso nós fizemos questão de estar com vocês, né? Ou seja, de promover esse encontro, e que a escola ou que a professora que atenderá essa criança no ano subsequente não perca o contato com vocês. Meu nome é Érica, eu sou fonoaudióloga na Sorri Bauru e trabalho no setor de projetos comunitários, né? A Sorri é uma instituição não governamental que há 33 anos atende pessoas com deficiência física, mental, auditiva, visual e múltipla. Foi encaminhada para a área da fonoaudiologia, da psicologia, da terapia ocupacional e a área educacional. Ela tem uma queixa de comportamento, dificuldade de se relacionar, né, com os demais colegas de sala e tal, e essa dificuldade de aprendizagem. Para a fonoaudiologia é fundamental, principalmente porque ela apresentava e apresenta ainda hoje um desvio fonológico, que são as trocas e omissões dos sons da fala, né? Para esse trabalho ser realizado, principalmente, assim como o de aprendizagem também, mas principalmente para esse, é necessário a gente saber se a criança tem integridade auditiva. Assim que foi detectada a perda auditiva dela, ela foi encaminhada para o centrinho para fazer a implantação de aparelho auditivo. Ela usa bilateralmente. A proposta de formação continuada relatada nesse vídeo espera contribuir para que outros profissionais da educação efetivem ações intencionais de ensino que promovam a aprendizagem e a interação social de alunos com deficiências, auxiliando assim o desenvolvimento e a participação mais ativa no contexto sociocultural que pertencem. Porque a escola também espera muito escutar a instituição que está sendo feito, né? Porque quem acaba sendo mediador muitas vezes é a família. Então a família traz, mas aí é uma leitura que a família tem sobre o atendimento. Deixar, eu acho que encontros, por mais que sejam esporádicos, mas isso como forma de compartilhar de ideias, né? De acompanhamento da evolução do caso, né? De trocar e de traçar novos objetivos, isso é importante. Então a discussão do caso ela serve para isso, para você pontuar novos direcionamentos. Os fragmentos demonstrados no decorrer desse vídeo mostram a importância do professor repensar e questionar a sua própria prática, favorecendo que o aluno se aproprie do universo de conhecimentos disponibilizados pela escola. Nós estamos elaborando um material para professores que visa aí retratar minimamente um programa de formação continuada da importância da intersecção entre as áreas, né? A partir da orientação da academia, né? Que faz a discussão teórica, etc., mas com um contato com o professor que está na contramão, ou seja, que atende de fato um aluno com deficiência, e como que a escola, ou seja, com a presença da coordenadora e da diretora, tem atuado em termos de ações para tornar a escola de fato inclusiva, ou seja, atender essas necessidades dessa criança no âmbito educacional dentro de uma sala de aula comum. Então a gente tinha essa dificuldade da interação dela no grupo, né? E essa dificuldade de comunicação dela com os demais. Responde melhor, nota as coisas melhor no ambiente, né? Faz comentários, parece que coisa que ela não fazia antes. Não. Né? Então, ou seja, ela participa mais do universo que ela pertence, né? Que é o fato da linguagem, da aquisição de linguagem, né? Possibilitar isso. No caso específico da Isabelle, depois que ela colocou o aparelho, que daí começou a ter umas respostas melhores, nosso relacionamento melhorou, e daí chegou o projeto, só trouxe coisa positiva. Eu me vendo, né, dando aula, era diferente. Lógico que era diferente. Como a Sandra falou que eu era meio mãe dela, na hora eu fiquei pensando se era mesmo, mas tava mesmo, super protegendo. Por quê? Porque a nossa relação tava boa e eu não queria estragar. Não tava vendo que isso daí não ia levar ela pra frente. Não tem do que reclamar, foi só positivo, eu acho. E pra mim também, porque apesar de não continuar no próximo ano, sendo professora dela,
mas se eu tiver algum outro aluno, com certeza já vai ser diferente. Eu tinha essa expectativa mesmo, que vocês dessem dicas pra gente de como a gente agir na sala com um determinado aluno. Porque o ano passado eu também tive 3 alunos numa sala só, era meu primeiro ano, fiquei totalmente perdida. Então, assim, pelas dicas que vocês deram pra Marta esse ano, eu me via o ano passado. Eu falava, puxa, eu podia ter feito diferente. E agora, pro ano que vem, que eu também vou ter vários alunos assim, eu consigo relacionar. Falei assim, não, agora eu já sei o que tá acontecendo. E o que é de positivo, assim, o que a gente conversa aqui nas reuniões, eu passo com as professoras lá. Então, tanto que a professora que vai pegar a Isabelle o ano que vem já está sabendo. Tudo, o material que vocês disponibilizaram pra gente, o jeito como a Marta mudou a aula dela, o foco, né? Então, assim, tudo eu procuro repassar para os professores. Cabe à universidade, então, promover situações crítico-reflexivas, mediando conhecimentos acadêmicos com profissionais que se encontram no interior das escolas, muitas vezes sem contato com produções teóricas diferenciadas ou mesmo sem a possibilidade de dialogar sobre a sua prática educacional. Para isso, seus representantes devem colocar-se na posição de ouvinte e facilitar a análise conjunta, refletindo com o professor sobre o que está posto e aventar novas possibilidades na realidade investigada, contribuindo assim para a melhoria do cenário educacional. Eu acho que isso a gente tem a agradecer a você, Marta, essa disponibilidade sua e agradecer, em particular, a disponibilidade da escola em aceitar essa parceria com a Unesp. Gostaria de deixar isso aqui registrado.